Na semana passada, né, nós começamos o título dos extremos da cadeia do governo, falando de Adoni-Bezek, na página 14 da apostila. E a gente já deu uma introdução. Eu creio que a gente deve, talvez, estar lembrando de novo para entrar no assunto, certo? Então é o seguinte: é importante nós não usarmos irresponsavelmente o conteúdo deste estudo para julgar outras pessoas. Devemos sempre usar as ferramentas que Deus nos dá, principalmente para edificarmos as nossas próprias vidas. Então, qual é a lembrança? Fulano tinha que estar aqui escutando. Lembra que a gente falou semana passada? Se vier esse pensamento, já clama misericórdia, pede perdão, diz, não, é para mim. Eu vou trazer para mim aquilo que Deus quer falar comigo. Certo? Mas eu não sou um líder ainda. Mas se você age dessas maneiras em outras questões, já começa a pedir para Deus te ajudar a transformar essa parte da tua vida, ok? É difícil separar essas distorções umas das outras, porque os conceitos relativos do abuso de autoridade se misturam. Destas distorções também emergem tipos de personalidades e perfis de liderança que, na verdade, não formam, mas deformam os novos discípulos, estabelecendo um esquema multiplicador de falhas e propagador de feridas, que nós queremos justamente evitar. Né? Pessoas que já passaram por vários lugares e acabaram o quê? Misturando conceitos, misturando fundamentos, não conseguindo andar debaixo de uma autoridade. Certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro esquema? A ditadura. Quando o líder anula no discípulo o ouvir a Deus. Esta foi a fatal síndrome de Herodes. Atos 12, do versículo 21 ao 24. Lê para mim, Lucas. No dia designado, é isso mesmo, né? Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhe a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus. E o comido de vermes expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando a voz do líder está acima da voz de Deus, é sinal que este líder está sendo idolatrado. Mas não tem idolatria no meio do povo crente. Está cheio de idolatria. Já vi sintomas de idolatria, muitas vezes, entre nós. Nos lugares que a gente vai. Mas graças a Deus que Deus o que mostra, para que haja o quê? Conserto. Porque esse é o nosso objetivo. Certo? Esta bajulação ao líder é o efeito colateral de muita insegurança, medo e temor humano, produzindo um processo de desvalorização da palavra de Deus e atrofia espiritual na igreja. A voz do líder é a voz final, não a voz de Deus. Né? O líder é infalível. Como que se fala no catolicismo romano? Que o Papa, a autoridade do Papa, que o Papa é o quê? Infalível. Isso não é uma verdade. O único infalível é Deus. Nós somos falíveis. Nós falhamos. E necessitamos da misericórdia e graça de Deus todos os dias para poder estar em pé e ministrar uma palavra de vida e de verdade. A aclamação de um líder, então, ditador, é o grito de socorro de uma geração insegura e amedrontada. Só quando Deus julga a ditadura humana e a egolatria dos líderes é que a palavra de Deus cresce e se multiplica. A grande marca da igreja primitiva não foi apenas o crescimento numérico da igreja, mas o crescimento qualitativo da palavra de Deus como resultado de um novo conceito de liderança implementado e praticado por Yeshua. Ele implementou o quê? Fazei o que eu faço, porque tudo que eu faço, eu vejo o meu pai fazer. Ele ele ouvia e obedecia. Então ele dizia, façam aquilo que eu faço. Sede santos, porque eu sou santo. Não é, mais uma vez, se vocês acharem conveniente, né, quem sabe, essa semana, andar em santidade. Não, é sede, é uma ordem no imperativo.
O que ele falou? Ele não falou que nós temos que seguir as suas pisaduras? Nós devemos caminhar com ele porque ele é o caminho, a verdade e a vida? Então, se ele deixou essas marcas, é porque a gente tem capacidade para isso. Capacidade na força do nosso braço? Não, pelo Espírito de Deus que habita em você e em mim. Senão a gente não dá conta não adianta. A ditadura, então, é a rigor um monólogo, uma fala dura e inegociável que esmaga a liberdade de pensamento, iniciativa e expressão. Esta é uma das piores maneiras de se comunicar. A ditadura destrói o diálogo e a comunhão, estabelecendo um padrão estéril de relacionamentos baseados no constrangimento e não no respeito. Castrando a audição, cortando o ouvir a Deus, ok? No contexto de 4 paredes, existe uma certa tendência do líder a assumir a posição do Espírito de Deus na vida das pessoas. Esta tem sido uma das terríveis heranças impostas pela Igreja Católica Romana, onde a voz do Papa é a voz de Deus, visto que este é tido como a gente falou agora, infalível. O aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que este tipo de conduta no discipulado conspira contra a responsabilidade pessoal e vital de conhecer a Deus de cada um de nós. Se eu dito, eu impeço que o discipulado seja vivo e que a pessoa tenha o quê? Responsabilidade. Em ter o que em primeiro lugar? Vida com Deus. Dele, do Senhor. Na ditadura evangélica, a tônica do discipulado não é buscar o conselho de Deus, mas se fundamenta na opinião irredutível do líder. É quando a voz do pastor está acima da voz de Deus. Neste caso, cria-se na cadeia de comando uma ligação espiritual entre almas, baseada na superioridade do líder e não na dependência divina. Não, Deus fala com o meu líder. Daí entra aquela questão: pastora, pastor, ora por mim. Tem algum problema em alguém pedir oração para você? Não. Mas quando essa pessoa não quer ir para a presença de Deus, para ela, porque ela vai ter que gastar tempo, ela vai ter que se sujeitar a ouvir, ela vai ter que dobrar o joelho, ela vai ter que ficar um tempo na presença de Deus. Vamos lá, não é mais fácil pedir para o pastor e para a pastora? Ou para um irmão? Muito mais fácil. E aí, ora por mim. Daí é aquela enxurrada, entendeu? De gente buscando oração. Ou então de pessoas que já se acostumaram a orar por todo mundo. Não pode ver alguém com problema que já está, posso orar por você? Você quer orar? Não. Está oferecendo Jesus, que nem eu falei, como se estivesse na prateleira. A pessoa nem quer. Ela nem precisa. Claro, a nosso ver, todos precisam, mas ela não acha que ela precisa. E se ela receber uma graça, ela não vai agradecer ao Senhor, não. Ela vai agradecer aquilo que ela crê. Né? Que pode ser imagens de escultura, que pode ser o sabonete da sorte, né? As cores lá, porque hoje tem até aquelas terapias de cores, de cheiros, e colocultura, e não sei o que lá, cultura e cultura, um monte de cultura, que não tem nada a ver com o Senhor. Ah, mas foi a minha maturidade, porque eu já vivi tantos anos, né? A gente tem que aprender uma hora. Menos da glória a Deus. Isso é muito sutil e pode acontecer com líderes bem intencionados, mas mal orientados. Quando o líder esconde do discípulo o direito de discernir pessoalmente a voz de Deus, a liberdade em Yeshua é abafada por um espírito de controle. E este é justamente um aspecto bastante relevante na maneira como o espírito de Jezabel atua. Não somente querendo matar a voz profética, mas este espírito odeia a voz de Deus. E um povo que não está aberto mais a ouvir a voz de Deus, quem ele vai ouvir? Ou a sua própria voz, que é o seu ego, o seu umbigo, a sua vontade, ou a voz de Satanás. Se você não ouve a voz de Deus, porque está surdo, não consegue mais entender, só tem essas duas outras vozes para ouvir. A sua própria
que é o que você acha, o que você quer, o que você gostaria, o que você deseja, o que você desejou, o que você desejaria. iPod, iPad, ai. Né? iPhone, é tudo ai. No caso, o espírito de Jezabel, ele está na vida do líder que não direcionou o Não, o espírito de Jezabel, ele odeia a voz de Deus. Pois é. Ele pode se manifestar na vida de um líder dessa forma. Fala, Controle. Ao invés de ele ir a Deus, ele Na pessoa, depende da pessoa. Como fosse manipulação, mais ou menos? Também. Porque Jezabel, ela é o quê? Ela é uma manipuladora. O que aconteceu? Como que ela ganhou a Acabe? Jezabel é sedutor, entendeu? Ele é interessante, ele fala o que você quer ouvir. Esse é o espírito de Jezabel. Ele faz tudo o que você quer. Tem vários ministérios em que o espírito de Jezabel tem imperado. O espírito de Jezabel não atua só em mulheres, atua em homens também. Mas é mais comum se identificar na mulher. Agora imagina assim, já vi várias igrejas em que quem mandava era a mulher. Por trás dos bastidores. Muito discretamente, disfarçadamente. Mas acontecia. Né? A nossa voz como esposas de líderes deve ser ouvida assim. Mas ela não pode ser a voz que está acima da voz de Deus. Então a gente tem que buscar um equilíbrio. Agora imagina que nem nós aqui, eu e o apóstolo. O apóstolo é o apóstolo e eu sou a profeta. Eu trago de Deus e ele executa. Mas ele tem que continuar tendo cuidado, porque eu não sou infalível. Eu sei da minha vida com Deus, mas eu não sou infalível. Já houveram situações em que eu errei. E vão continuar havendo situações em que eu errarei. Por quê? Meu Deus, pastora. Não, é bom pra gente lembrar que a gente não é Deus. Não achem ruim errar, não, é bom. Isso faz com que a gente se lembre que Ele é o Senhor e que você e eu dependemos dEle até o fim. Daí a gente não vai ficar com síndrome de vice-deus. Né? Então até nós, Deus deu uma palavra. Vou para a presença de Deus orar para que Deus confirme. É isso que o Senhor fala. O que a gente tem que fazer com uma profecia? Como? Isso. Julgar quem? O profeta? Não, a profecia. Então, a gente vai pegar a profecia e vai ver se, de acordo com a palavra, se ela condiz com aquilo que Deus ensina. Porque às vezes pode estar misturado a alma com o espírito. Então, o que a gente vai fazer? Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso dar uma instrução para o meu esposo. Vinda de Ti. Confirma para que eu passe para ele. E ele não vai confirmar só eu e ele. Ele vai usar pessoas. Vai usar o corpo de Cristo. Vai usar Ele próprio. Vai usar vocês. Amém? Então vamos lá. Este tipo de distorção desse espírito que odeia a voz de Deus castra a audição espiritual da igreja, produzindo surdez na vida dos discípulos. Uma deficiência na audição tem como efeito colateral direto uma deficiência na fala, inibindo a fé, emudecendo o ministério profético, decepando a criatividade e as novas iniciativas do ministério apostólico. Teve uma vez na minha vida, logo que estava vindo à tona o chamado profético. Eu nem sabia ainda que o Senhor tinha me chamado para ser profeta. Mas Deus já estava desenvolvendo em mim o profético. E daí uma pessoa me fez uma proposta, né? De que era para mim deixar o ministério para lá, que eu não precisava me preocupar tanto, que ela ia me ajudar. Então ela ia tomar o meu lugar. E era um novo convertido, era uma pessoa nova convertida, bem Jezabel. E tudo assim, e eu tive que ter uma sabedoria, porque eu tive que correr pro apóstolo e dizer, apóstolo, Edinho, me socorre, porque eu não sei nem como agir, porque eu não podia ferir a pessoa também. Mas eu tinha que cortar. Porque se eu dou uma entradinha, daqui a pouco, não é que nem tubarão, você dá a mão e que abraça, né? Uma brincadeirinha. Mas é verdade. E a gente não costuma dizer que o diabo come pelas beiradas? Que quando ele não consegue ser direto e chegar ao ponto, ele vai até... Você já comeu mingau quente? Você enfia a colherona no meio e dá
Dá. Meu Deus, aquele o céu da boca, a língua, o sininho da goela. Então você vai pegando pela beiradinha, que não é tão quente. Daí quando você vê, acabou o mingau. Gostoso, né? É assim que o diabo faz. Ele vai comendo um mingauzinho das nossas graças fora da presença de Deus pela beiradinha. Quando a gente perceber, se a gente não perceber antes do tempo, ele já comeu o mingau inteirinho. Você tá lá, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Como que eu fui ficar nessa situação? E o espírito de Jezabel, ele age assim. Mais escondidinho. Discreto. Mas ele não consegue ficar discreto por muito tempo, porque ele é muito exuberante. Entendeu? Mas ele tenta calar a voz profética. E foi muito claro. Porque foi Deus despertando a voz profética em mim e Deus me deu discernimento. Não faça isso. Sabe, eu começava a ministrar, a pessoa me cortava e começava a falar em cima de mim. Daí eu parava para ouvir. Daí acabava o assunto. Daí eu começava o assunto. Atropelava de novo. Daí a gente começa a perceber, comecei a orar para ver o que estava acontecendo. Foi onde o Senhor ministrou, né? Tentando o quê? Calar a voz profética. Uma outra vez nós iríamos ministrar um louvor, aquele louvor, em que a Heloísa Rosa gravou, do Antônio Cirilo. Teu fluir. Para uma menina dançar na igreja. Um dia antes, a minha voz acabou. Vocês sabem que o nosso ministério começou no louvor. Acabou. Não conseguia cantar. Mas não é que, tipo assim, eu falava assim, oi, gente, tudo bem? Não falava. Eu falava assim. Tinha que chegar pertinho, porque a voz não saía. Comecei a tossir, a cuspir sangue. Pensei até que estava com tuberculose. Né? Começamos a orar, descobrimos o que estava acontecendo. Chegou uma correspondência na nossa casa, dizendo que a minha casa era onde eu morava, né? Lá em Santa Catarina. Casa de Caridade Baiano Zé Pilintra. Era um centro espírita antes de eu morar lá, só que eu não sabia. Então eu ouvia barulho, mas eu nunca tive medo. Então, eu pensava, a Hannah era pequenininha, tinha 2, 3 aninhos. Então quando eu ouvia barulho de criança, de correria dentro de casa, eu achava que era ela correndo. Criança vive correndo, né, nessa idade. Daí eu tava lá fora estendendo roupa e escutava que era casa de madeira, assoalho assim de madeira. Daí eu voltava dentro de casa, a menina dormindo, dizendo, meu Deus, tô ficando doida. Daí começaram a acontecer uma sucessão de coisas, de acontecimentos. E que culminaram nisso. No final a gente descobriu, Deus deu graça, nós oramos, expulsamos o que estava lá porque a gente não sabia. Mas Deus trouxe à tona. E a minha voz voltou. Né? Então, Deus começa a dar sinais e começa a nos mostrar o que está acontecendo. Claro que Ele também, o que Ele fez com a gente nesse tempo? Afinou o nosso caráter para fechar as brechas que ainda tinham abertas. Né? Então assim Ele vai trabalhando. Ok? Desta forma, então, multiplicamos discípulos surdos mudos, sujeitos a todo tipo de corrupção, onde a voz de Deus não é ouvida e nem proferida. Provérbios 29, 18 diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é profecia eis que te digo que você recebe a chave de ouro, a casa de prata, a chuva de bênção, eis que as comportas do céu se abriram para você, você recebeu um documento assinado, Deus entrega tudo isso? Presenteia? Sim, mas a profecia que está sendo pregada aqui não é essa. É a profecia que corrige o povo de Deus para que ele não se perca. É o ministério profético, não é o dom de profecia, porque há uma diferença entre o ministério profético e o dom de profetizar. Certo? Nesta brecha entra um espírito de religiosidade sacramentando ritos e práticas que aparentam espiritualidade, mas que na verdade renegam a intimidade com Deus. Sem esta voz inspirando e dirigindo a vida devocional de cada pessoa, celebra-se o funeral da igreja de Yeshua. Quantos funerais nós temos visto e percebido? Pessoas perdidas dentro do corpo, dentro da igreja. E em nome de Jesus, nós não queremos ser mais um povo assim, né?
Você que está nos assistindo aí pela internet, não tenha vergonha se você descobrir que algo está acontecendo dessa maneira. Vai para a presença de Deus, ora, jejua para que o Espírito brote dentro de você e traga arrependimento e transformação. Porque não existe maior ato profético, não tem campanha que crie intimidade entre você e o Senhor. A não ser que haja arrependimento e transformação. E o caráter de Cristo implantado dentro de nós. Amém? Então olha só. Tentação do discipulado, de quem tem essa atuação na vida. Devido à insegurança espiritual que sente, a tendência natural de um novo convertido é transferir para o discipulador a responsabilidade de ouvir a Deus em relações pessoais da sua vida. Isso pode transparecer um ar de submissão, mas pode também ser, na verdade, o sintoma de uma personalidade insegura a caminho da paralisia espiritual. Até um certo ponto, depender do líder é normal. Mas essa dependência pode se tornar viciante, o que boicota o crescimento espiritual. Este é um ponto de tentação em que o discipulador não pode negociar. Eu, líder de vocês hoje, não posso negociar. Se eu ver isso acontecendo, como eu já vi, o que eu tenho que fazer? Vai para a presença de Deus. Começar a cortar essa dependência. Aqui entra a sua maturidade e capacidade de ensinar. Ainda que muitas vezes o discipulador até saiba como ditar as escolhas das pessoas, ele não pode roubar do discípulo a oportunidade de aperfeiçoar a sua audição espiritual, ainda que este vá até mesmo cometer alguns erros. O que vocês ouvem de mim? Muitas vezes, vai lá e faz, assuma as responsabilidades, assumam os riscos de errar. Mas e se eu errar, pastora? Paciência, vai para a presença de Deus, se arrepende e tenta acertar na próxima vez. Então, no começo da conversão, é normal a gente ir. Agora, chega um tempo que você... Lembra que eu falei semana passada? Você anda de mão dada, você caminha junto, você vai ensinando a caminhar. Daqui a pouco você para na frente do bebê e diz, vem. Daí ele vem para os teus braços. Daqui a pouco ele vira as costas e sai correndo. Eu até tive uma oportunidade, com a Radassa não teve nem essa oportunidade de andar de mãozinha dada. Não, a Radassa um dia levantou, ela engatinhava e estava correndo. Quase morri do coração. A menina tinha que andar de capacete. Sério, gente, era hematoma aqui, era um em cada canto da cabeça. E eu louquinha, né? Meu Deus, Jesus, os anjos, Pai, em nome de Jesus, não deixa fazer nada. Sério, a menina estava sentada, ela levantou, se equilibrou, olhou pra mim, eu e o Edinho tava meio longe. Eu disse, Edinho, ela vai andar. Daí não deu nem tempo, ela saiu correndo. Ela parou quando emborcou em cima do sofá. Entendeu? Daí no mesmo dia, pra ajudar, ela pegou aquele sofazinho verde que vocês conhecem, botou na pia da cozinha e subiu. Quando eu peguei ela, já estava assim, em cima, subindo em cima da pia. Ela tinha 10 meses. Nem um ano a fofa tinha. Então, existem crianças que são um pouquinho precoces. Isso acontece espiritualmente também? Acontece. Tem pessoas que vêm para o Evangelho e que se abrem de uma maneira tão poderosa, tão intensa, que quando você vê, você nem precisou, ela foi, tu diz, meu Deus, fiquei para trás. Mas isso vai alegrar o coração, vai dar um pouquinho de preocupação. Meu Deus, o capacete da salvação, Senhor, meu Jesus Cristo. Renova, né? Guia, ilumina. Dá paz para nós, Pai, para que nada aconteça, para que não tenha nenhum dano, nenhum ferimento. Agora tem uns que você vai andar, vai dizer vem, ele vai vir, daqui a pouco ele vai sozinho. Não quer dizer que você não vai caminhar junto do lado dele, mas ele já está caminhando sozinho. Não quer dizer que ele não vai olhar para ti de vez em quando e te falar alguma coisa, te perguntar algo. Mas ele já tem a vida dele com Deus, ele caminha. Quem é o caminho? Jesus, não sou eu o caminho. Não é nós líderes que estamos sendo formados no caráter. Amém? Então vamos lá. Ok. A marca então de um verdadeiro discípulo.
Só podemos enquadrar alguém como discípulo de Yeshua quando esta pessoa aprendeu a ouvir a voz de Deus. Yeshua assegurou, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A função básica do discipulador é conduzir o discípulo a se exercitar em ouvir a voz de Deus. É prioritário levar cada discípulo a ter raízes fortes em Deus e na sua palavra. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, o que ouve e obedece, Shema, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... Quem é a rocha? Então a solidez espiritual vem a partir do momento que a pessoa ouve o Senhor. Shema, que ela ouve e põe em prática. Não adianta só ouvir, gente. Ouvir, nós tudo estamos ouvindo desde quando que você ouviu falar de Jesus? Desde que eu comecei a entender algumas coisas. Quando que eu converti? Aos 18 anos. Quando que eu comecei a botar em prática? Cada um aqui tem uma história. Então é Shema, ouvir e obedecer. O segredo da unção dobrada. Gente, eu ia falar dobrada, ia ser lindo. Ai, ai, vamos lá. 2 Reis 2:2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Isso quer dizer, então, que Eliseu temia mais a Elias do que a Deus? Não. Não temia mais a Elias do que a Deus, mas ele entendia o chamado de Elias. E ele sabia que ele estava num tempo do quê? De preparação, de aprendizado. E lembre-se de uma coisa, um líder sempre será liderado para continuar liderando. Ok? Nesse tempo, no tempo da Torá, no tempo do Velho Testamento, o que aconteceu? Existiam só algumas pessoas onde Deus se manifestava. Lembre-se que hoje nós somos o quê? Nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Então, Elias era um homem escolhido, mas a palavra do Senhor fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que hoje nós temos o sacrifício de Cristo, de Jesus, que nos capacita a ter o Espírito de Deus dentro de nós e agir pelo Espírito de Deus, ok? Este texto mostra como Elias estava conduzindo Eliseu a depender de Deus e não dele mesmo. Mesmo que Eliseu quis ir com ele, foi. Mas Elias deixou bem claro: fica aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Por que Elias permitiu? Porque ele sabia do tempo de Eliseu. Deus falava com Elias. Porém, Elias já estava introduzindo: querido, vai chegar o momento em que eu descerei a Betel e tu ficarás. Ele já estava preparando Eliseu para isso. Elias queria se certificar de que Eliseu aprendesse a dar ouvidos à voz de Deus. Esta foi a grande prova da vida de Eliseu e felizmente ele foi aprovado. Mesmo contrafazendo a orientação do seu mestre, Eliseu entendeu e obedeceu à voz de Deus e por isso recebeu a porção dobrada do Espírito que revestia Elias. Então, Elias estava dizendo: tu tem que aprender a ouvir a Deus e não só a mim. Mas ele disse: vive o Senhor, não te deixarei, vou contigo. Quem que direcionou Eliseu ali? A própria voz de Deus. Então ali ele teve uma prova com Elias. E ele passou. Porque ele foi junto com Elias e ali ele recebeu a unção dobrada. Porque depois Elias foi o quê? Arrebatado. E se ele tivesse ouvido só a voz de Elias? Ele tinha perdido a unção dobrada. Ele ficava dependente da voz. Então eu tenho que obedecer minha liderança? Tenho.
Mas eu também tenho que ouvir e obedecer a voz de Deus. Na verdade, Elias não queria que Eliseu fizesse o que ele estava mandando. Já era a hora de começar a andar com as próprias pernas. O intuito de Elias era emancipar Eliseu. A maturidade em discernir e obedecer à voz de Deus é o que determina este momento. Eliseu correspondeu às expectativas, demonstrando que estava pronto não apenas para a partida de Elias, mas também para assumir o papel dele. Essa semana nós falamos, a gente estava falando sobre liderança, sobre ficar velho e tal. Daí eu estava pensando, poxa, eu vou envelhecer, o apóstolo vai envelhecer, a gente vai morrer, mas a gente tem que deixar um legado. Não de pessoas como nós, mas de pessoas que levem o nosso ensinamento, o ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Sabe? E não distorçam nada. Eliseu não distorceu em nada o que Elias ensinou ele. E isso hoje em dia está complicado. Por quê? Por causa da falsa submissão, por causa da falsa... qual é a palavra? A falsa submissão e a falsa verdade mesmo, né? Na frente aceita, entende, concorda, claro, e vai dar as costas, né? O que vai acontecer? Se nós não tivermos uma intimidade com Deus a ponto do Senhor trazer à tona tudo que estiver oculto e escondido, glória a Deus que Deus traz em oculto tudo que está escondido. Uma hora vem à tona. Se verdadeiramente nós temos uma vida com Deus. E glórias a Deus que Deus tem mostrado que todos nós temos. Deus tem trazido as coisas à tona. Mostra! Para quê? Para acusação? Para destruição? Não! Porque todos nós aqui temos uma caminhada séria. São as nossas vidas, a vida de pessoas que estão em risco ou não. Há uma responsabilidade. Então a gente tem que entender que não é só eu que posso perecer, mas que tem mais pessoas que podem perecer. Certo? Então a gente tem, preparar alguém para assumir o nosso papel, para ser a nossa voz, assim como a voz de Cristo, que nem Paulo falou, sede meus imitadores, como eu o sou, não é como eu o fui, né? Como eu o sou de Cristo. Então, assim, é importante isso. Talvez a pessoa não conduza como eu, como pastor, conduziu, porque não é a mesma pessoa, fala sério. Tem personalidades diferentes, formas de falar diferentes, mas o princípio, o fundamento não vai mudar e nem vai ser distorcido. Isso é importante. Líderes que estimulam seus liderados a depender de Deus e não deles mesmos formam seguidores com potencial maior que o deles. Não é de se maravilhar que Eliseu tenha realizado na Bíblia o dobro de milagres que Elias. É o que nós ansiamos diante do Senhor. Que todos esses ensinamentos, que tudo isso que a gente tem tentado passar para vocês, façam com que vocês voem mais alto que nós, na dependência do Senhor. Acredito que este tenha sido um dos principais motivos pelo qual Yeshua falava as parábolas, lá de Mateus 11:15. Quem tem ouvidos, ouça. Ué, mas todo mundo tem ouvido. Faz sentido para alguém que não é espiritual, que não compreende? Não, mas para quem estava entendendo ali, é o que? Shema. Ouvir e obedecer. É como fosse ter ouvido, receba. Isso, entenda, faça. Seu objetivo sempre foi exercitar os nossos ouvidos espirituais. Um dos maiores motivos de satisfação para Yeshua foi quando Pedro ouviu a Deus sobre quem ele era. Lembra Mateus 16:17? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O que revelou para ele? Vocês lembram? Que ele era o Filho de Deus. Que Deus viu. Quem tu dizes que eu sou, Pedro? Então uns dizem que, falaram, uns estão falando que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros lá. E tu, Simão? E tu, Pedro? E tu, Kefa? Quem tu dizes que eu sou?
Ah, Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Nossa, imagina o clima, aquele ambiente ali. Pense, dá até um arrepio. Pensa no poder, na presença da manifestação, a revelação, o Sod revelado. Bashat, Remes, Drash, Sod. O Sod, a revelação. Porque o literal estava ali, que era Bashat. O Remes estava na vivência. O Drash, que é o estudo que Jesus dava, ensinava só para eles. E a revelação vinda do alto. Revela o Filho que o Pai tinha enviado. Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai. Poxa, Pedro, que legal. Que legal para nós quando chega alguém que diz, pastora, Deus falou com um básico, assim, tu já ouviu aquilo, Deus já falou para ti umas 15 vezes, você já sabe. Deus falou comigo nessa palavra e se não sei explicar, foi diferente. Parecia que saltava da Bíblia, eu estava lá no meio e tal. Tu fica, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Que bom quando tem revelação, você está lendo, de repente, eu e o Edinho, a gente fazia muita leitura da palavra junto como casal, e de repente, Deus vinha assim, parecia que pá! E daí eu dizia, Edinho, olha só e tal. Então daí ele dizia, Cris, imagina, e Deus vinha com o som dele, com a presença, com a revelação. Lindo. E isso é possível hoje. Isso é real, tem que querer, tem que buscar, mas é possível. Certo? Outra coisa que ele ordenou, examinai as escrituras, a verdadeira fonte de discernimento e nutrição espiritual. O que a gente sempre está falando? Bíblia, gente, vamos ler as escrituras, vamos estudar, vamos meditar, não só estudar com raciocínio não, tá? É de todas as maneiras, com o coração aberto para que o Espírito fale nas entrelinhas. Ok? O Espírito vai falar o que está da palavra do... Isso. do Pai do Filho. Então vamos lá. Tomando o lugar de Deus. Se não exercermos a autoridade com o intuito de estimular as pessoas a ouvirem a Deus, vamos acabar tomando aquele lugar que só pertence a Deus no relacionamento com seus discípulos, provocando neles dependência emocional, surdez espiritual e religiosidade. Com isto, o líder está direta ou indiretamente induzindo o discípulo a buscar nele e não em Deus as respostas espirituais e o alimento sólido de que precisa. Gradativamente, isto produz uma ligação doentia entre líder e liderados marcada por insegurança espiritual. O que vocês nos ouvem dizer? Cuidado com os extremos. Encontrem um equilíbrio. Mas no quê? Na sua vida diária, em todos os sentidos. Mas assim, qual? Todos. Ah, mas nesse, não, em todos. Equilíbrio. Ao invés de fazer um discípulo, cria-se um parasita. Pessoas dependentes, tímidas, sem iniciativa espiritual, que só recebem e que nunca dão, que só comem e que nunca se exercitam. Este é o diagnóstico de uma vida espiritual sedentária. É uma troca de chapéus. A carência do líder sendo suprida pela idolatria do liderado e a insegurança do liderado sendo suprida pelo controle do líder. Este esquema demonstra como líderes e liderados são fascinados e manipulados por Satanás a boicotar a palavra, a voz e o genuíno propósito de Deus. O objetivo de um líder deve ser produzir em cada cristão um espírito de submissão às autoridades, mas acima de tudo, uma dependência total de Deus. Este é um dos principais pontos de equilíbrio no campo da autoridade. Devemos nos submeter aos líderes, mas depender de Deus. Meu Deus, e agora? Como que eu faço isso, Jesus? Eu me submeto ao meu líder, mas eu dependo de Deus. Como que eu faço isso? É o mesmo caso que aconteceu com Eliseu? Ele se submeteu a Elias. Mas ele dependeu de Deus. Mas isso não seria desobedecer? Mas Elias estava ouvindo a Deus. Ele fez uma prova com Eliseu.
Provavelmente Deus já tinha falado com Elias. Como fosse os dois estão interligados com Deus, né? Os dois estavam ligados. Né? Aí Elias falou, mas aí Eliseu criou uma fé, não, eu posso ir tal. Aí eles, beleza. Porque Deus já tinha falado com Elias. Lembra que ele ia ser arrebatado? Então ele precisava deixar algo claro para Eliseu. Então ali foi uma prova de que realmente estava na hora. Ele podia ir tranquilo, porque Eliseu estava pronto. No caso, então, Deus falou com Eliseu. E aí Deus também falou com Elias. Sim. Só que me veio uma dúvida. Se não, Elias ia dizer para ele, não, querido, eu sinto muito, você vai ficar. Aí Deus falava com Eliseu e ele tinha que ficar. Entendeu? Tirou a dúvida? Mas imaginei assim, poxa, ele está numa situação. Aí, por exemplo, Deus me fala uma coisa. Aí a senhora disse, Lucas, você não vai fazer isso aqui, nada, senão não vai fazer isso aí. Tá. Mas Deus tinha me falado que eu tinha que fazer. Aí, no caso, eu obedeço a senhora, me submeto à autoridade da senhora ou... Se o que eu te disser para fazer Tá. não estiver te levando a pecar ou a qualquer coisa parecida, você faz. Porque se for prova, meu amor, Deus já falou comigo, daí eu vou te dizer, não, querido, faz o que você falou. Porque Deus vai trazer tranquilidade ao nosso coração. Já teve coisas que vocês fizeram e chegaram até mim, que eu tinha dito outra coisa, mas que na hora eu falei assim, não, faz assim. Já não aconteceu. Deus conhece o coração, né? Sim, porque daí houve um comentário, a gente dialogou e durante a conversa Deus trouxe algo diferente. Não pode fazer assim, não, tá de Deus, pode ir. Vai nessa linha. Tá dando pra entender? Tá, né? Devemos então nos submeter aos líderes e depender de Deus, e não nos submeter a Deus e depender dos líderes. Quando eu tô, aqui é a questão dos extremos. Quando eu tô submetida a uma liderança, eu estou submetida a Deus, né? Essa semana até eu ouvi uma frase: eu estou bem com os meus líderes, vocês não estão bem comigo. Então, eu estou bem com Deus e vocês não estão bem com Deus. Então Deus não está ouvindo. E essa é uma realidade. Por quê? Porque não tem ninguém em pecado. Se estivesse em pecado, sim. Mas não tem ninguém em pecado. E essas outras pessoas estão porque não estão bem. Tá dando para entender? Então é algo que é importante a gente discernir. E há um discernimento, há uma compreensão, ok? Aqui então está a chave para uma igreja ativa e criativa, e não apenas espectadora e passiva. Uma igreja espectadora e passiva é uma igreja que depende do líder. Agora, uma igreja criativa e ativa é uma igreja que depende de Deus, que tem liberdade, entendeu? O que eu costumo falar? Gente, vocês sabem o que fazer, vocês têm ideia, Deus é Deus, todo mundo tem coisas que já sabe o seu papel. Por que precisa alguém dar uma ordem? Se tem coisas que, gente, Deus já falou, já assinou, já disse de novo, já falou de novo, já assinou de novo. Daí a pessoa tem que continuar falando, dizendo qualquer coisa parecida. O que vai ficar? O que vai se tornar isso? Enfado e cansaço para os dois. Dependente também. E dependência completamente. Você vai ficar boiando, cruzar os braços e ficar lá. Isso. E o tempo vai passar, vai envelhecer, não fez nada. Não... O líder tá cansado, entendeu? Porque fica esperando, porque se não falar, ninguém faz. Daí o líder tá lá, o dia dele tá, né, tal. E não vai. Cansaço, enfado. Certo? Então, uma igreja ativa e criativa é uma igreja que depende de Deus. Aí o tempo passa, o líder envelhece e já falou tudo que tinha que falar. Pronto, morreu. E aí, morreu a igreja também, acabou-se. Morreu o líder, morreu o ministério. Que lindo. Liderado É bem o que Jesus ensina, né? Não é não. Né? Submeter aos líderes, mas depender de Deus. O líder morreu, você vai se submeter a quem? Ao novo líder debaixo dessa autoridade, mas a dependência é de Deus. Manipulação e controle, que é a segunda coisa. Então a primeira, ditadura.
certo? Dentro da identificação do espírito de Adoni-Bezek. Manipulação e controle. Quando o líder anula a capacidade de decisão dos discípulos. Este ponto é uma extensão do tópico anterior. É quase uma redundância. A manipulação pode ser definida como a tentativa de controlar pessoas e circunstâncias de maneira direta ou indireta, ativa ou passivamente, usando táticas desonestas e obscuras para conseguir a qualquer preço interesses próprios, independentemente da legítima vontade divina. Ele usa qualquer meio para conseguir o que ele quer. É assim Deus? Não. Por isso que o apóstolo Edson, ele tem uma maneira que nem todos entendem, né? Mas é assim, não, vamos ver o que Deus move. Tudo nele, no final da conversa, vamos ver o que Deus move. Não é assim? Por quê? Porque às vezes a gente pode estar querendo fazer uma coisa que Deus não está na frente. Então Deus não confirmou ainda. Então vamos ver o que Deus move. A hora que confirmar, moveu. Deus falou, vai cumprir. Exatamente. Muitas vezes são usados pretextos de ordem espiritual, o que só reforça o camuflamento da intenção. A manipulação engloba 4 definições básicas. Tá? A manipulação. Traição, que é deslealdade, que tem o sentido de esperar a chance para fazer uma armadilha. Segunda coisa, sedução, que possui o sentido de ser perigoso, mas atrativo. Terceira coisa, perspicácia, porque é penetrante, como sendo o desenvolvimento gradual que se estabelece antes de ser revelado. Ele se aprofunda para depois vir à tona. E tem um efeito gradual mais cumulativo. E o lucro, ou seja, a pergunta central de todo manipulador é esta: o que eu vou ganhar com isso? Então o centro do manipulador é traição, sedução, perspicácia e lucro. A manipulação é um dos aspectos mais malignos e destrutivos da personalidade, tendo um potencial de simular amor e ainda bloqueá-lo e destruí-lo. A maioria dos relacionamentos estão baseados numa manipulação dupla, onde o que realmente está em pauta é a cobiça, uma luta sem tréguas, principalmente por respeito, aceitação, e não dá para deixar de fora os interesses financeiros. Neste caso, é estabelecida uma ligação entre as almas, caracterizada pelo controle, onde o discípulo não consegue tomar as decisões na sua vida por si mesmo, mas o líder é quem sempre está decidindo por ele. Aos poucos, sob vários pretextos e argumentos, o líder começa a direcionar totalmente a vida de uma pessoa. Desta forma, o discípulo se torna espiritualmente subjugado e débil de caráter. Até para ir no supermercado, a pessoa precisa consultar ou ter a autorização do líder. Complicado. Aham. Complicado. Tiver na guerra então, como é que vai fazer? Atira ou não atira? Atira ou não atira? Recebe o tiro? E agora? Tô de frente pra... Posso ir no banheiro? Agora? Posso fazer número 1? Posso fazer número 2? Não, gente, tem coisas que não precisa pedir. Você tem poder de decisão. É a sua vida no Senhor. Tem coisas que você precisa pedir uma orientação. Mas nem tudo. Para fazer número 2, precisa pedir orientação? Não, cara, você está com vontade. Entendeu? É uma necessidade básica. Né? Para ir no mercado comprar leite. Você tem filho. Você vai pedir para ir no mercado comprar leite? Não vai, tá precisando. Ok? Então, o discipulador é a pessoa que pode atrofiar ou desenvolver a capacidade de tomar decisões do discípulo. Esta é uma das principais chaves da maturidade. Mais que ouvir a voz de Deus, temos que ajudar as pessoas a crescerem em responsabilidade, não decidindo por elas. Até porque a manipulação acaba sendo daqui para lá e de lá para cá. Porque uma pessoa que não quer responsabilidade, se der errado, ela vai dizer assim: não foi eu que decidi, foi o meu líder. E a culpa não é minha, é dele. Logo, a culpa é de Deus. E aí? Quantas pessoas... Porque
Deus não isso, Deus não aquilo. Gente, fala sério. Você não quer assumir, você não quer decidir coisas que você tem capacidade. Por quê? Se você assumir o risco de errar, você não tem quem culpar, a não ser você mesmo. Então, o que acontece? Você precisa aprender com os seus erros, muitas vezes. Agora, se você já errou 30, 40, 50 vezes, ouve o teu líder, em nome de Jesus. E amadurece. E amadurece. Entendeu? Cuidado com os extremos. Eu não estou dizendo aí, não ouve mais, vai fazer tudo sozinho. Meu Deus do céu, não é isso. Mas tem que haver um equilíbrio. Daí você já fez a mesma coisa, vou falar de novo, para marcar bem, 40 vezes. Não, que a pastora falou que eu tenho que fazer. Então tá, vou fazer. Já é a 59ª. Não, porque a pastora falou, tá distorcendo as minhas palavras. Eu falei que você precisa o quê? Amadurecer e crescer. Mas mudando de atitude. Na verdade, o erro vai dar crescimento e amadurecimento. Se você aprender com o erro. Isso, claro. Se não olhar com o erro errado toda vez e não aprender com o erro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tá complicado o negócio. Né? Fala essa parte, aí a pessoa esquece. Então por isso que eu falei 2 vezes. Falei pra ele. Para não poder dizer que eu não falei, que eu não expliquei detalhe por detalhe. Amém? Então olha só. Deixa eu ver aqui. Ok. Então manipulação e controle, a questão de anular a capacidade da decisão, entram agora, a gente vai entrar mais fundo nas estratégias de manipulação espiritual que são usadas hoje. Assim, ó, existem algumas pessoas que usam sabendo o que estão fazendo, tá? Mas não é a maioria. A maioria faz sem saber o que está fazendo. Porque não foi tratado no caráter, não foi tratado na alma, não foi liberto. Entendeu? Não é que é endemoniado, ninguém está falando isso. Mas existe uma atuação. Vamos lá, vou falar a língua da Yurdi. Um encosto. Entendeu? Isso é real, existe. Então você não é endemoniado, possesso, mas há uma manipulação espiritual. E às vezes líderes são manipulados espiritualmente por falta de cura, por falta de caráter de Cristo. Não só líderes, né? Enfim, membros do corpo de Cristo. Acontece. Ok? Então olha só, estratégias de manipulação na espiritualidade. Misticismo dentro da igreja. Ninguém vos domine. Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. O cara é super conhecido e tal. Vou contar um testemunho. Nós não éramos novos convertidos, mas também não tínhamos uma maturidade já alcançada. E nós conhecemos um casal que nos apresentou um pastor. E eu e o Edinho, numa sede de fazer a obra, novo convertido, aquela coisa assim, fazer a obra e trabalhar, e enfim, fazer missões, porque a gente ia para Jocum também. No final acabamos não indo, mas Deus sabe todas as coisas. Nós fomos para uma cidade do Paraná, saímos de Santa Catarina, fomos para o Paraná conhecer esse pastor, que era uma bênção, maravilhoso. Meu Deus, Jesus. Tá. E esse pastor estava envolvendo demais esse casal de amigos nossos. Uma bênção o casal, só que eles foram realmente enredados, né? E daí eles queriam muito, pensaram na gente e tal, e lá fomos nós. Chegamos, sentamos numa igreja pequenininha, sentamos lá, daqui a pouco chega o pastor, né? Assim. Eu sou pastor, ele era pastor. Daí eu e o Edinho assim, não, Senhor, ele está amarrado, todo julgamento, Senhor, tem misericórdia, ungido do Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Mas num tipo assim, ele andava. A cabeça fazia assim. Tá. Daí amarramos, repreendemos, nós, entendeu? Tá, beleza, passou, vimos a palavra, conhecemos, vimos o projeto dele e tal, muito legal o projeto, mas nosso espírito estava muito incomodado.
Mas o tempo todo, eu e ele, né, sozinhos, tá amarrado, sua rebelde, tu tá repreendido em nome de Jesus, não pode fazer assim, lutando, o quê? Aprendendo a discernir as coisas. Presta atenção como Deus faz também. Chegando em casa, nenhum falava, nem outro falava. Os dois só se olhavam, ele falava alguma coisa pro outro. Daí o casal assim, e aí? E nós, então, bênção, tal. Eu disse, Deus, eu preciso tirar a prova. Daí, naquela semana aconteceu uma situação. No lugar onde eles trabalhavam, que eles eram donos. Esse pastor entregou uma palavra para a menina, que colocou a menina completamente contra a irmã. E contra outra pessoa, e contra outra pessoa, e contra outra pessoa. No final, ele estava isolando o casal só para ele. Tá entendendo? Ninguém mais era confiável. Só ele. E a gente ficou preocupado. De novo, você está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, sua rebelde, vai orar. É ungido do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Daí eu fiz uma prova com Deus. Teve uma reunião que ele estava presente e me chamaram para ministrar o louvor. Eu peguei e disse, Deus, hoje o Senhor vai falar comigo. Porque eu já tive 2 confirmações, eu preciso de mais uma. Porque eu não posso. Daí Deus... nessa segunda confirmação, eu pedi uma palavra. E Deus me deu essa palavra do culto dos anjos. Da sabedoria e daquela coisa, sabe? Feita assim, transformada. Daí Deus me deu essa palavra, eu já fiquei assim, meu Deus, eu não posso, não estou ouvindo tu, Senhor, eu estou ouvindo o cão, Jesus não pode ser. Chegou nesse dia, eu disse assim, hoje esse homem vai falar comigo. E porque é profeta, né? Que é o que falava. Então o que ele vai profetizar na minha vida vai ser a tua voz, Senhor. E eu vou ver se ele vem da tua parte ou não. E daí, só que eu fiz uma prova com Deus. Cheguei lá, nos reunimos em oração, demos as mãos. Daí começa. Beleza, eu também oro em línguas, não tem nada contra. Né? E Xaramanaia rolou. Daí ele veio até mim, botou a mão no meu ombro. Porque daí eu já orava, não, deixa eu botar na minha cabeça. Botou a mão no meu... Sério, tática de guerrilha. Botou a mão no meu braço e profetizou. Não, porque dentro de 3 semanas vai acontecer isso, isso e isso. Eu contei, naquele dia, as situações. Não aconteceu nenhuma. E eu procurei. Todo dia quando você fica caçando uma situação pra... Porque diante de Deus, eu estava com muito temor de estar julgando, de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Esse era meu medo, diante de Deus. E daí o Senhor me mostrou, realmente. E daí eu peguei, sentei com a minha amiga e falei para ela das provas, das situações, da palavra. E eu não tive mais contato com esse pastor, entendeu? Mas eles não. O resultado foi que eles perderam tudo que eles tinham conquistado, entendeu? E no final, eles ficaram sem nada, com a mão na frente e outra atrás, e enfim, e nada aconteceu ministerialmente falando, entendeu? Então assim, essa questão do misticismo na igreja é complicado. O culto aos anjos, o falar em línguas é de Deus, claro que é, não está na Bíblia? Uai. Porém, Paulo falou que quando alguém se levanta com a voz alta na igreja em línguas, tem que ter alguém para interpretar, senão é bagunça. Ele repreendeu os coríntios. Tu entrar numa igreja que está todo mundo lá e ninguém fala nada, vocês me perdoem. Tem alguma coisa errada. Deus não está falando não. Está rolando carne purinha, bisteca pura, que nem dizia um amigo meu, pastor. Tem que alguém se levantar para interpretar. Agora, vamos lá, nós estamos numa reunião e eu começo a orar em línguas baixinho. Vai ter alguém me ouvindo. Mas eu estou falando ali baixinho. Não estou gritando dentro da igreja, como a gente vê. Paulo repreendeu, gente. O que ele disse? Que eu falo mais do que todos vós. Porque eu sei que orar em línguas é de Deus. Mas o que passar disso é misticismo religioso. Certo? Paulo menciona pretextos de humildade e até culto aos anjos, mostrando até onde as pessoas podem tentar impressionar outros através da religiosidade,
com o objetivo de lograr interesses pessoais. O que? Ganhar presentes. Espiritualidade demais é carnalidade, não se iluda. O super espiritual. Acabou de tirar do céu. Né? Até a respiração está flutuante. Entendeu? Se levitar é do cão, né? Você não pode levitar. Mas está quase. Espiritualidade demais é carnalidade. Pessoas que, por exemplo, contam experiências absurdas ou testemunham milagres que nunca aconteceram, manipulando o louvor alheio em relação à sua espiritualidade. No fundo, são carentes e doentes. Lutando com a rejeição, tentam compensar as suas feridas com sofisticação espiritual. Tudo o que querem é a atenção para conseguirem dominar. Neste desejo de colecionar o reconhecimento espiritual alheio, como um amigo meu sabiamente parafraseou em relação à globalização, pode-se praticar uma oba-obalização. Uma oba-obalização da igreja. Legal, né? Oba-obalização. O que é uma oba-obalização? Tem cara de espiritualidade, mas não tem nada de Deus. Agarrando-se de forma doutrinária a estilos de adoração, moveres e visões, se distanciam da essência que reside num coração honesto e obediente, que não negocia intimidade com Deus e nem ousa arranhar a sua glória. A principal característica de um pseudo-avivalista é tentar forçar ou doutrinar o avivamento. O avivamento é fogo. Vamos lá, povo de Deus, vocês estão na geladeira. Vamos lá, quem tá como é que é? Se não se mover, se não pular, se não gritar, se não sei o quê, tá o quê? Não tá avivado, tá morto. Então, o avivamento não tem como tu forçar. Avivamento é morte, avivamento é a minha morte para que Deus viva em mim. Através do Ministério de Libertação, não é difícil distinguir a diferença entre manifestações divinas e estratégias malignas de manipulação. Quem trabalha com libertação. E vocês sabem que a pastora trabalha com libertação também. Então, Deus vai mostrando, você vai passando, você vai vendo. Quem conhece de libertação, ó. Né? Que nem aquelas manifestações. E tem pastor que ensina. Pega um fósforo e acende. Tu acendeu o fósforo, o cão já deixou o corpo da pessoa. Que não é cão. É carne. É bisteca. E tem gente que faz para chamar atenção. Daí se você mostrar o fósforo, o cão vai embora. Por quê? Porque na hora que uma pessoa está possessa, ela não sente dor física. Ela vai sentir depois. Mas na hora ela não sente dor física. A primeira vez que me contaram essa história, eu fiquei escandalizada. Credo, Deus me livre, nunca vou fazer isso. Não, nunca fiz realmente. Mas já aconselhei, porque eu vi uma situação acontecendo, eu lembrei da história e falei, leva um fósforo. Na hora que manifestar, e vai em direção. O cão, se não é cão, vai na hora, tô boa. Sei o que aconteceu. Foi embora o cão. Porque não era cão, era carne, era pra chamar atenção, pra destruir o que Deus estava fazendo ali. É igual os desenhos, né? Quando vê a claridade, já vai embora. Ué, mas o cão tem que ir embora com a luz do Senhor, né? Não com o fósforo ligado. Pois é. Gente, tática de guerreiro. Através, então, do Ministério de Libertação, se observa isso. Existe uma linha fina que divide esses conceitos de profecia e adivinhação, arrebatamento e projeção astral, pessoas que falam que foram arrebatadas, mas na verdade foi uma projeção astral. Qual é a diferença? Deus é capaz de arrebatar a minha alma do meu corpo e me levar por aí. Uma projeção astral é algo que só Satanás faz. Você sabe o que é uma projeção astral? Pessoas que sonham demais, que estão voando. Viagem astral. Voando mesmo. Superman. Entendeu? Voando. Viagem astral. O que mais que é viagem astral? Quando a pessoa
de repente sai do corpo. Vocês lembram que eu conto para vocês que eu tenho a impressão que Deus me tira e me coloca para observar? Não, eu falo, não é que eu saio do corpo não, gente. Porque se eu literalmente fizesse isso, eu estaria fazendo uma projeção astral. E isso somente em Satanás é possível. Então há uma diferença. Cura interior é diferente de regressão. Existem várias pessoas usando a cura interior, dizendo que é cura interior, mas na verdade estão fazendo regressão com as pessoas. Você sabe o que é regressão? Causa e efeito? Você fazer quase que uma hipnose. A pessoa fica inconsciente e é levada no espírito ao passado. Existe uma oração da apóstola Neuza Itioca, que é uma oração do ventre, que nós praticamos essa oração. E ela fala do momento da concepção, geralmente quando a criança quase morreu no parto, ou quando foi rejeitada, que nós fazemos na libertação. Só que essa oração, ela tem cara de rejeição e de regressão. E várias pessoas já disseram que isso era uma regressão. Mas nós sabemos que não é por quê? Porque a regressão é inconsciente. E essa oração, ela é consciente. Como assim? A pessoa está ali o tempo todo. A pessoa está orando algo com os olhos fechados, mas ela está ali, o espírito dela está ali. Ela vai lembrando. Pô. Sim, não, ela lembra, ela sabe o que ela está fazendo. Quando acabar a oração, você vai perguntar, você sabe o que aconteceu aqui? Ela vai dizer, sei. Agora, a regressão, a pessoa não lembra. Ela só lembra daquilo que ela foi induzida a fazer. Hipnotizado. Exatamente. A regressão é uma hipnose. Você pode plantar pensamentos na mente de uma pessoa através da hipnose. Existem vários casos que já foram relatados de testemunhas de crimes. Inclusive fizeram isso com uma criança nos Estados Unidos. Fizeram até um filme. A criança estava perto de onde a menina foi assassinada, o menino, e eles não chamaram pai, não chamaram mãe, ficaram com a criança mais de 12 horas, questionando sem a criança beber, sem a criança comer, com uma psicóloga conversando com ele, e a psicóloga acabou que fez uma regressão com ele, uma hipnose, para ele lembrar, não sei o que, e plantou pensamentos. E sabe o que é o pior disso tudo? Porque pensamentos plantados pela hipnose não tem como tirar. E aquela criança, até hoje, a memória, a lembrança que ela tem é de que ela cometeu aquele crime. Mas ele não cometeu. Conseguiram provar. Da consciência que ele fez, não vai ver, só existiu. Eu creio que só o Espírito de Deus pode tirar isso dele. Deus pode todas as coisas, gente. A ciência não, mas o Espírito de Deus pode. Só que nós estamos falando de algo secular. Então, né, se essa criança se converter, se o Senhor chegar até ele pode ainda perder essa memória. Mas a regressão, ela planta memórias. É algo que Satanás faz. É do cão, do diabo. Tá? Então, gente, existe uma linha fina também entre o ato profético e a presunção humana. O que é presunção humana? É eu me achar a woman, né? A moça, e não, porque eu sei, porque eu faço, tem a ver com idolatria, com orgulho, com soberba. Daí tu mistura tudo no caldeirão e toma. Entendeu? Daí tu tem um ato de presunção humana. Então há uma diferença entre a presunção humana e o ato profético. O ato profético vem da parte de Deus, vem do temor de Deus, enfim. Agora a presunção humana não depende de Deus, acha que está na linha e vai embora. Certo? Gente, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Falando do misticismo na igreja, o que ele é, a diferença entre, mais uma vez, profecia e adivinhação, arrebatamento e projeção astral, cura interior e regressão, ato profético e presunção humana. Semana que vem eu vou falar um pouquinho melhor sobre o que é arrependimento, o que é projeção astral, enfim, para a gente entender melhor. E vamos entrar no próximo assunto, que é a falsa profecia. Amém? Gente, graça e paz até semana que vem. Aproveita, aprende e coloca em prática. Shema, glória a Deus.